E também essa situação que o TSE criou nas eleições, né, de não poder falar tais coisas, você não pode falar que o cara mal é mal, você tem que falar que ele é bom, você tem que falar, fazer crítica com amor. É um, É uma arte. é um desafio, tem sido um grande desafio trabalhar na imprensa nesse tempo em que você não sabe o que não pode, porque o que não pode vai ser decidido por um tribunal ao qual não cabe recurso. Agora, como é uma censura prévia, né? Como é que funciona? Vamos lá, para as pessoas que ouvem falar, mas elas não necessariamente sabem os detalhes e você pode compartilhar. Recebe-se uma cartilha, recebe-se um manual, uma série de palavras, termos, contextos. Como é que é a questão da censura prévia? Funciona assim. É diferente, né? Não é aquela censura escancarada que tinha no regime militar. Então, por exemplo, você vai falar uma coisa que todo mundo sempre falou, mas que alguém pediu ao TSE que não se falasse, ele vai te notificar e vai falar, olha, você tem dito isso na sua programação, se você repetir, você paga R$25 mil a cada vez que você fizer isso. E alguém fica lá no reloginho, olhando. Não, todos nós, né, vemos a notificação e nos comprometemos a não... Afinal de contas, um veículo de imprensa é uma empresa e uma empresa, ela não pode... Aliás, ela pode desrespeitar e pagar multa, só que se você continuar desrespeitando, como se trata de uma concessão pública, você pode perdê-la. E muita gente fica irado. Ah, vocês são covardes. Tá, pô, covarde? Você vai pagar a multa e depois você perde a concessão, você vai fazer o quê? Sim. Nada. Então, a gente vive uma época de muito fanatismo à esquerda e à direita. E quando a gente tem o fenômeno do fanatismo, as pessoas não pensam mais. Elas querem o que elas querem e ponto. Parecem crianças birrentas com pais que não lhes dão educação. Brincando de meu brinquedo é melhor, né? Falando sempre assim. Como é que a direita, nesse caso, tem alguma restrição que a direita impõe? Não tem restrição, mas com esse episódio, né, de ter que... Você pode não falar certas palavras, isso não é problema. Isso é censura. Isso é censura. Mas você consegue transmitir a mesma mensagem não usando essas palavras. Agora, quando a pessoa é fanática, ou seja, ela não tem mais uma ideologia, ela tem uma fé cega em determinado ponto. Então ela quer obrigar a você adotar a inconsequência da fé cega que ela tem. Isso é muito ruim. Isso é ruim demais. Às vezes saem documentos, posts, documentos de WhatsApp, que as pessoas falam, tá aqui, tá provado, tá aqui, ó, tá aqui. Mas aquilo não é verdade, mas ela quer que você fale aquilo que não é verdade. Então é muito complicado quando a gente tem pessoas fanáticas fazendo esse tipo de pressão. Porque quando o fanatismo entra, a razão vai embora. Fanatismo e razão não são compatíveis. Então, nós temos acesso a tudo. Nós temos uma lista de restrições de discurso. Mesmo com essa lista, nós podemos passar a mesma mensagem sem ter que incorrer num ato que contraria uma decisão judicial, o que é crime por si só. Quanto a coisas que aparecem, o jornalismo precisa averiguar se aquilo é verdade ou se aquilo é falso. O que não dá, né, que não dá é para soltar e falar, olha, pode ser que seja verdade. A função do jornalismo é averiguar. E como hoje a gente tem muito podcast, muito blogueiro, muito influenciador, que não tem ética jornalística, eles pegam e soltam. Aí o time, porque virou briga de torcida de futebol a política. Aí quando o time, que é aquilo que ninguém sabe se é verdade ou mentira, é a favor daquilo, eles querem que você solte no custe o que custar. Mas não pode. Os veículos de comunicação são empresas, empregam pessoas
pessoas que sustentam famílias e que têm uma responsabilidade social. Não é tudo ou nada. O extremo sempre é maléfico. E a direita verdadeira, ela se pauta sempre pela realidade, não pelo sonho, que é uma coisa da esquerda. E como a gente tem pessoas que dizem que são de direita e não sabem o significado do que é ser liberal ou ser conservador, elas acabam querendo arruinar um veículo de comunicação que, de fato, quer ser de direita, quer ser o contraponto a um mainstream progressista, mas não quer ser nem antiético, nem incorrer em crime e nem desrespeitar a decisão judicial. Por mais injusta que pareça a decisão judicial, é uma decisão judicial. E eu acredito que quem tem um compromisso com a direita tem um compromisso com a ordem e não com a revolta. Mas você disse que o oposto não? O oposto com a ordem, dificilmente. Via de regra? Via de regra.